Meu nome é Walter Leite. Vou fazer uma reflexão sobre uma obra do educador Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Quero salientar que não vou fazer esta reflexão fundamentada ou baseada em alguma ideologia, nem de direita, tão pouco de esquerda. A meu ver, a ideologia, ela escraviza evidentemente o homem. Vou fazer uma avaliação do que está realmente, dos valores, do que está contido na obra. Qual a visão? E vou dar a minha opinião, a minha visão. Aqui, sem, evidentemente, como já salientei, defender nenhum princípio. Vamos a uma visão geral da obra. O grande educador Paulo Freire, um homem bastante inteligente, culto, ele criou o que ele chamou uma pedagogia do oprimido. O seu primeiro passo foi dividir o mundo em duas classes que são totalmente adversas. A classe primeira é a dos opressores, que essa classe domina os oprimidos. Os opressores é que tem todo o poder, todo o comando. Os opressores eles têm o poder de criarem uma cultura de opressão, uma educação de opressão, uma educação que ele chama de bancária, e que ele defende, salienta, que eu achei na visão dele, é de que o educador é apenas um transmissor de conteúdo. Já o educando, na visão de Paulo Freire, da educação dos opressores. Já os educandos são simplesmente uns receptores, vazios, e eles estão simplesmente para receber, decorar todo um conteúdo que foi previamente selecionado pelos opressores. É claro, está evidente de que esta educação cada vez mais trabalha para manter o processo de dominação que os opressores exercem sobre os oprimidos. Eis a visão inicial. E Paulo Freire salienta, então, que é preciso fazer uma ruptura. É preciso criar uma nova educação, totalmente diferente. E qual é a educação que ele sugere? Ele chama de educação libertária, uma educação revolucionária. E esta educação, ela trabalha no sentido de oferecer aos oprimidos um conteúdo que gere nele uma análise, uma visão da sua situação que está envolvido dentro da sua situação histórica de dominados, uma visão de senso de rebeldia que ele pode criar, que eles podem ousar, que eles podem criar uma nova perspectiva de vida, enfim, uma educação que leve a uma insatisfação e a um pleno conhecimento de ser dominado. Paulo Freire também salienta no seu livro da Pedagogia do Oprimido de que quando os oprimidos
conseguirem, através de um processo de crescimento, de evolução, romper com o sistema opressor, oprimido, ele está não só ajudando a si mesmo, como também está ajudando os opressores. É a única forma de ajudar os opressores. Ele diz que não existe nem outra forma dos opressores descobrirem que eles são, de fato, estão sendo opressores. E ele salienta também quando ocorrer a mudança, a revolução, a transformação, os opressores vão querer se voltarem. Mas cabe os oprimidos jamais consentir. E toda a metodologia, todo o sistema dele é colocando essa visão. É uma visão em que existe o inimigo, que é o opressor, que subjuga, que tudo domina, existem os oprimidos, que são os coitadinhos, ele diz que os opressores dão nome de subversivo, dão nome de... tratam ele como coisa, como objeto, etc. Eis aqui uma visão bem grosseira, mas é nesse sentido. Qual a minha opinião? Eu não tenho dúvida que começa o principal equívoco deste livro é justamente ele começa com um propósito. Qual é o propósito? De combater o inimigo, que é justamente o opressor. Esse é o primeiro ponto. Gerar uma educação em que tem de se quebrar toda a hegemonia, todo o poder de dominação dos opressores. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu acho também, é nesse aqui. Ele coloca a educação a serviço da ideologia. E qual é a ideologia dele? É a socialista, é a comunista. Então, não existe a educação, ele dá o nome de educação para a liberdade, libertária, revolucionária, mas na verdade ele está subjugando a educação a uma ideologia fundamentada em Marx, gerando que uma revolta, uma raiva de uma possível classe dominante e a outra dominada. No século XXI, a pessoa ainda acreditar nisso é meio complicado. Por quê? Na época de Marx, e Marx tinha de encontrar uma forma para justificar até a vida que ele tinha também, ele tinha de combater. E ele combateu, ele criou aqui, ele separou o capital e o operário, o poder, e criou então a teoria de dominação e que a luta de classe para chegar a uma utopia de uma sociedade do trabalhador, do proletário, etc. Essa é a visão. E Paulo Freire segue essa mesma linha. Dominar, vamos trabalhar agora para derrotar o inimigo. Se você analisar, vamos analisar aqui o Brasil. O Brasil tem muita desigualdade? Tem. O Brasil tem muita pobreza? Tem. O Brasil tem muita insatisfação? Tem.
Mas o Brasil não tem bem delineado uma classe de opressor e uma classe de oprimido, como não tem no mundo. Talvez tenha agora, e aí eu quero mais uma vez salientar, não estou defendendo política, talvez tenha agora na Venezuela, que é bem nítido aí que tem aquela classe que está dominando no poder mesmo, que não dá margem aos outros de se tornarem inimigos, defenderem seus pontos de vista, etc. Mas no mundo, vou olhar aqui o Brasil, que tem muita corrupção, que tem muito caos, que tem uma política fragilizada porque a corrupção fragilizou, etc. Isso é verdade. Mas você não tem uma classe dominante. Aqui no Brasil, como em qualquer outra parte que existe uma democracia, o pobre pode subir, pode estudar, fazer um concurso, pode entrar numa universidade, pode galgar posições, pode ser um empreendedor, começar com um boteco e se transformar num grande empresário, e aqui exemplo aqui não falta. Então não existe uma classe, como na Índia, que tem aquela segregação de classe, que tem os párias. Aí sim, que os párias não são nada realmente dentro da cultura hindu lá. Mas no Brasil, aqui a pessoa é livre. Agora, mas é porque o governo, a educação é dos ricos, você pode estudar. Quando a pessoa se determina, não tem muito exemplo de pessoas que só estudaram em escola pública e são pessoas de saber extraordinária, adquiriram posição, etc. Pessoas que conseguiram um patrimônio só com trabalho, com empreendedor, de forma honesta. Então, na verdade, eu não vejo no Brasil essa questão de oprimido e opressor. O que existe muito agora é justamente isso. As pessoas, não, porque foi o Paulo Freire que criou, que disse, é o patrono da educação, e agora isso aqui é verdade. Agora vai ser desse jeito. Mas na verdade o que tem mesmo, que ele está defendendo mesmo aí, é preparar militantes para uma luta socialista, para o seu regime socialismo. E aí ele cria fantasma, né? Que aqui é uma classe dominante, mas qual é essa classe? Quem é? Onde está? Defina. Vamos ver aqui no Brasil quem é. Qual? Aqui existe. Porque tem desigualdade, tem uma péssima distribuição de renda. Tudo isso aí é consequência de péssimas administrações e consequência mesmo da estrutura do mundo. É que se você pegasse o dinheiro do mundo todinho hoje e dividisse bem igualzinho para toda a população mundial, com 6 meses, eu não tenho dúvida de que ia ter gente com muito dinheiro e gente sem nada. Tudo é questão de a pessoa trabalhar, saber criar, saber cuidar, gerenciar, etc. Então, a minha visão é essa, que esta obra, e a pedagogia, eu tenho um livro também, de Paulo Freire, é um trabalho, já começa com essa visão equivocada de separar, criar um inimigo, como Marx. Esse aqui é o opressor e esse aqui é o coitadinho. Vamos fazer com que o coitadinho destrua o opressor, domine. E sem piedade, domine, tome tudo dele. É o que acontece. É esta a visão. E esta visão não cabe mais no século XXI. Aqui nós temos que lutar para políticas públicas corretas,
temos de lutar para eliminar a corrupção, temos de fiscalizar, temos de eleger representantes melhores, temos de buscar cada vez mais diminuir a desigualdade, tudo isso buscando transparência, equilíbrio, denunciando, usando o que se chama cidadania. Eis a minha visão, meu nome é Walter Leite, eu agradeço aos amigos pela preferência, se gostou, deixe seu comentário. Se não se inscreveu no canal, se inscreva e acione o sino para receber novos vídeos, dê seu like. Aqui o nosso canal é Filosofia e Vida, e este é um assunto que cabe bem dentro da vida e da filosofia. Não podia deixar de abordar esse aspecto. Eu não tenho partido político, eu não sou filiado a partido político, eu não defendo nenhuma ideia política. Agora, eu estou trazendo a minha visão, trouxe a minha visão. Muito obrigado.